Olá, vamos prosseguir os nossos estudos de sequências e séries com mais uma maneira de testar ou de determinar se uma série converge ou não. Isso vai funcionar para alguns tipos particulares de séries, a gente vai ver daqui a pouco. A gente viu na aula anterior que uma maneira da gente identificar se uma série converge ou não é por comparação com alguma outra série conhecida. Mas para isso a gente precisa ter aí uma coleção de séries que a gente saiba que converge ou que diverge para a gente poder comparar. Então, esse teste que a gente vai aprender hoje ajuda a gente construir mais casos aí, mais exemplos de séries que a gente sabe que converge ou que a gente sabe que diverge e que podem ser úteis na hora de comparar com outras séries. Então, qual que é a ideia por trás do teste da integral? A ideia é que a gente pode comparar as somas parciais de uma série com uma integral de uma função conveniente aí. Vamos ver primeiro com um exemplo que vai ser mais fácil entender qual que é a ideia com um exemplo. Vamos supor que a gente esteja estudando a série A Soma dos Inversos dos Quadrados. Então vamos supor que a gente esteja estudando trocar essa cor aqui. Então, somatório de 1 sobre n quadrado, n indo de 1 até infinito. Essa soma de 1 mais 1 quarto, mais 1 nono, mais 1 sobre 16, etc. Então, a ideia, de novo, é uma série com termos positivos, isso vai ser importante. E esses termos estão diminuindo à medida que o n aumenta, mas é interessante talvez comparar isso com o que acontece com a função 1 sobre x quadrado. Ou seja, o que será que a gente pode obter de informação sobre essa série olhando para a função 1 sobre x quadrado. Vou colocar aqui o gráfico. Um gráfico de 1 sobre x quadrado. Uma coisa mais ou menos assim. Vamos supor que isso daqui seja o ponto 1. Não vou colocar muito na escala aí, vai ficar um pouco distorcido assim. Para a gente melhorar um pouquinho esse gráfico só para não para ficar na escala, mas para ficar um pouquinho mais próximo da realidade. Porque no 2 ele vai ter que valer 1 quarto. Então esse gráfico
é o gráfico da função 1 sobre x quadrado. E aqui seria 1, 1. O 2, a função vale 1/4. No 3, ela vale 1/9. Vai ser mais baixo que isso, mas não estou muito preocupado aqui com a escala certinho. Do 4 em diante eu não vou marcar lá no eixo Y, não, senão vai tumultuar muito aqui. Vamos supor que aqui tem o 4, 5, etc. E com o que eu vou, ou onde que aparece essa soma do 1 sobre n quadrado? Ou como é que eu posso relacionar ela com essa função 1 sobre x quadrado? Eu posso olhar para as áreas desses retângulos aqui, olha só. Isso aí, na verdade, é um quadrado, né, de lado 1. Mas vai ter um outro retângulo aqui de... Todos esses retângulos, a base deles mede 1, porque é a distância entre dois números inteiros aí. A base é 1, a altura é 1 sobre n ao quadrado aí, no caso 1 quarto a altura desse segundo aí. A altura do terceiro retângulo vai ser justamente 1 sobre 9. Então a gente pode obter a soma da série somando as áreas desses retângulos, supondo que ela convirja. Ou, se você pensar em termos das somas parciais, você não precisa nem ficar pensando se ela converge ou não. As somas parciais são somas finitas, então não entra em questão aí a convergência. Então a terceira soma parcial, por exemplo, é a soma das áreas desses três primeiros retângulos, que seria 1 mais 1/4 mais 1/9. A quinta soma parcial seria 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 25. Então, existe uma relação direta aí entre a soma das áreas desses retângulos e as somas parciais da série. Mas no que isso daí se compara com a área ou com o gráfico? Se você olhar a partir do 1 em diante, eu não vou olhar a partir do 0 porque essa função vai para infinito quando você se aproxima do 0. Então, mas eu vou olhar do 1 em diante. O que acontece? Para a série convergir, essas somas parciais têm que ter um limite finito. Mas a soma das áreas dos retângulos aí do segundo em diante, como eles estão por baixo do gráfico da função, todos eles estão contidos na região entre o gráfico e o eixo x, a soma das áreas dos retângulos vai ser menor do que a área debaixo do gráfico aqui. Então,
Se você olhar a área de baixo do gráfico, vou colocar uma cor aqui um pouco diferente para ela. A área dessa região de baixo do gráfico se essa área for finita, com certeza a soma das áreas dos retângulos vai ser menor que isso, e aí a série vai ser convergente. Se a área debaixo desse gráfico não for finita, se essa integral, a gente vai calcular uma integral imprópria aí de 1 até infinito. Se essa área não for finita, eu vou ter que comparar, na verdade, com outra família de retângulos aí, que é a seguinte. Vou ter que olhar pelo lado de fora aqui. Esse retângulo, que na verdade é um quadrado de lado 1. Esse outro aqui é um retângulo. Basta deslocar todos eles uma unidade para a direita e obtenho essa outra família de retângulos que agora fica por fora da região que está abaixo do gráfico. Então, a área desses retângulos que eu contornei de azul aí, talvez azul não tenha sido uma boa, esse azul mais claro não tenha sido uma boa escolha por causa do pouco contraste com o verde, mas isso pode ser trocado. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Isso aqui distingue mais do verde, acho que melhorou um pouco. Então, a área desses retângulos agora azuis é a mesma que a área dos verdes, porque eles estão só deslocados uma unidade para a direita, só que agora eles estão por fora do gráfico. Então, se a área, por exemplo, se eu integrar de 1 até 5 a função 1 sobre x², isso vai dar a área debaixo do gráfico até chegar no 5. Isso vai ser menor do que a quarta soma parcial, que é a soma das áreas desses 4 primeiros retângulos azuis. Então, a integral de 1 até 5, ou a quarta soma parcial, é maior do que a integral de 1 até 5 desse 1 sobre x². Daqui a pouco a gente vai ver se essa integral diverge ou converge, mas o que eu estou mostrando vale em geral. Se a gente tiver, depois a gente vai ver a generalização dessa ideia. Qualquer série cujo termo geral possa ser escrito como uma função do n, que a gente consiga calcular a integral, que a função seja decrescente, como essa daí, 1 sobre x², e vá para zero quando x tende a infinito. Se a série for somatório dessa função quando o x aí assumir valores inteiros, por exemplo, a gente sempre vai poder fazer esse tipo de comparação. Se a integral de 1 até infinito dessa função convergir, ou seja, tiver um valor finito, isso é o que a gente chama de integral imprópria, vocês devem ter visto no cálculo 1. Se essa integral convergir, a gente compara ela com a soma das áreas dos retângulos que estão por baixo do gráfico e por dentro dessa região. Se a integral converge, a soma da série, a gente vai poder escrever a soma da série em termos desses retângulos que estão por baixo do gráfico.
essa soma vai ter que ser finita, porque a área debaixo do gráfico do 1 em diante aí é finita. E os retângulos verdes estão por dentro ainda, tem que ter uma soma das áreas aí menor ainda. Se a integral divergir, a gente compara a série, os retângulos que estão por fora aí, esses retângulos azuis, porque aí se a integral, se a região entre o gráfico e o eixo x tiver área infinita, a soma dos retângulos azuis vai ter uma área maior ainda, então vai ter que divergir. Então essa é a ideia do teste da integral. A gente vai ver algumas consequências dela mais para frente, dessa ideia, mas essencialmente essa é a ideia. No caso do 1 sobre x², vamos ver aqui exatamente o que acontece com essa integral de 1 sobre x². Que a gente vai precisar de relembrar bastante coisa do cálculo 1, mas a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x², como é que a gente fazia sentido disso lá no cálculo 1, de uma integral imprópria como essa? É bem parecido com o que a gente fez agora com séries infinitas. A gente calculava o equivalente às somas parciais, só que agora é integral parcial, né? O que a gente faz? A gente integra até um certo número r, por exemplo, 1 sobre x², e calcula o limite disso quando esse r tende a infinito. Deixa eu escrever esse limite antes, senão vai ficar meio apertado aqui. Então a gente calcula o limite quando r tende a infinito da integral de 1 até r. Poderia até calcular a integral de 1 até n em vez de r. Tanto faz, porque aqui eu só estou interessado em determinar se essa integral diverge ou converge. 1 sobre x² é x a menos 2. Como é que a gente integra? Menos 2 mais 1. Então, isso aqui vai ser limite quando r tende a mais infinito de integral do x ao quadrado. Isso é x a menos 2 mais 1 dá menos 1. X a menos 1. Quer dizer, dá x a menos 1 dividido por menos 1, mas dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Nesse caso aqui dá menos 1 sobre x. Quando r vai de 1 até... Não é r, o x que vai de 1 até r. Os limites de integração aqui são 1 e r. Então o x vai de 1 até r. Então essa integral que a gente tem que calcular. No r isso dá menos 1 sobre r. E no x igual a 1, isso vai dar menos 1. Então essa integral vai ser menos 1 sobre r, faltou o limite aqui, menos 1 sobre r, que é
a integral avaliada no x igual a r, menos a integral avaliada no x igual a 1, que dá menos 1 sobre 1. Isso é a mesma coisa que o quê? Que 1. Quando r tende a infinito, esse menos 1 sobre r aí tende a zero. E o menos 1 sobre 1 é 1. Então, essa integral vale 1, que é finita. Então, a gente diz que essa integral imprópria converge. Então, observa que é bem semelhante ao que a gente está fazendo com as séries agora. A gente avalia as somas parciais da série e vê se ela converge para um limite finito. A integral aí é a mesma coisa, integral imprópria. A gente avalia a integral, em vez de 1 até infinito, a gente avalia ela com um intervalo finito, de 1 até um certo número r, que a gente deixa aí em aberto, e depois vê o que acontece quando esse r vai ficando cada vez maior. Quando o r tende a infinito, essa integral se aproxima de um número finito, ou seja, a gente diz que ela converge. E por que isso é útil nesse caso aqui do 1 sobre x quadrado? A gente vai comparar, como eu descobri que a integral é finita, quando a gente integra de 1 até infinito, eu sei que a área debaixo do gráfico aí, do 1 em diante, é uma área finita. E a área dos retângulos verdes, do segundo aí em diante, então é menor, como ela está por dentro da área debaixo do gráfico, a soma das áreas dos retângulos, do segundo em diante, é menor ainda que essa integral. Como a integral converge, a soma dessas áreas verdes também vai ter que ser finita. E aí basta somar com esse outro retângulo que ficou de fora aí, que é o quadrado, e você tem que a série converge. Isso daí não me diz qual que é a soma da série, porque os retângulos verdes estão por dentro aí da área do gráfico. Só me diz que a soma das áreas tem que ser finita. Isso é suficiente para concluir que a série converge. Então, essencialmente, o teste da integral está relacionado com essa ideia. Então, como a soma do segundo retângulo em diante, ou seja, soma com n igual a 2 até mais infinito do 1 sobre x quadrado, 1 sobre n quadrado, só para os inteiros aí, é menor que a integral de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado. Do lado esquerdo eu tenho a soma das áreas dos retângulos verdes ali do segundo em diante. Do lado direito eu tenho essa integral que eu acabei de calcular, que é igual a 1. Então a série converge. Poderia comparar as somas parciais, a enésima soma parcial, com a integral de 1 até n ali. Mas eu vou chegar a uma conclusão equivalente. Então a série converge. Qualquer uma das somas parciais vai ter que ser menor do que 1, que é essa integral aí. Então, se as somas parciais são limitadas, se elas são crescentes, porque os termos são positivos todos aí, então elas formam uma sequência convergente, as somas parciais. Então a série converge. Antes de enunciar aí o teste da integral como um teorema, vamos ver um outro exemplo, uma outra situação. A
A série harmônica, a gente já viu a divergência da série harmônica em um outro momento, mas vamos ver como é que o teste da integral é útil para a gente identificar que a série harmônica diverge. Então você quer identificar se a soma com n indo de 1 até infinito de 1 sobre n, se isso converge ou diverge. Vamos supor que a gente não soubesse ainda. Então qual que é a ideia? Eu vou comparar isso com o gráfico de 1 sobre n, ou 1 sobre x, na verdade. Lembra que eu tinha duas possibilidades, comparar com retângulos que estão por fora do gráfico ou retângulos que estão por dentro. Aqui vai ser mais interessante, bom, a gente vai ver que vai ser útil olhar para os retângulos que estão por fora do gráfico. Mas vamos supor que eu não soubesse se a integral converge ou não. Esse aqui é o gráfico de y igual a 1 sobre x agora, não 1 sobre x quadrado, porque a série é soma de 1 sobre n. Eu tenho 1 e 1, 2,5, etc e tal. 3 1/3. Quatro, por aí vai. Antes de desenhar os retângulos, eu vou calcular a integral aqui, fazendo como se eu não soubesse se a série é convergente ou divergente. Então, quando eu integro de 1 até infinito a função 1 sobre x, o que eu obtenho? De novo, é uma integral imprópria. Como é que a gente faz sentido dela? A gente calcula ela de 1 até um certo número finito, r, e depois toma o limite. Faz esse r tender a infinito. Integral de 1 sobre x, isso é x a menos 1. A integral vai dar menos 1 mais 1. Quer dizer, a integral menos 1 mais 1 não. 1 sobre x é a única das potências de x aí que a integral não é uma potência de x. Então, justamente porque menos 1 mais 1 dá zero. E isso não é x elevado a zero sobre zero. A integral de 1 sobre x é o ln de x. Então, isso aqui vai dar o ln de x
com x indo de 1 até r. O ln de 1 é 0, então isso vai me dar o ln de r. O limite quando r tende a infinito, o logaritmo de r, logaritmo natural, também vai para infinito, então isso aí é mais infinito. E a integral diverge. Então a integral vai para mais infinito. Agora, a soma dos 1 sobre n, eu posso ver essa soma como sendo a soma das áreas desses retângulos. Posso olhar para esse retângulo aqui. Mais esse outro. Mais esse outro. E assim por diante. Então, olhando para as áreas dos retângulos azuis, que estão por fora do gráfico da f, eu tenho o quê? Que a soma de n indo de 1 até infinito. Esse primeiro retângulo aí tem a altura 1, então a área dele é base vezes a altura, que é 1. O segundo tem a altura meio, então a área dele é meio. O terceiro tem a altura 1/3, a área dele vai ser 1/3. Então, a soma das áreas desses retângulos azuis vai ser justamente a soma da minha série. Mas isso é maior quando você soma. Deixa eu somar até aqui um número finito para a gente ver em termos das somas parciais. Então, se você somar com n indo de 1 até um certo n indo de 1 até... Vou colocar n maiúsculo aqui. Em vez de mais infinito, não preciso desse mais. N indo de 1 até um certo número n maiúsculo. Isso vai ser maior do que a integral de 1. Olha até quando que eu vou ter que integrar. Por exemplo, se eu vou somar até o terceiro termo da série, eu tenho que integrar de 1 a 4 para ter os 3 primeiros retângulos aí. Se for até o n igual a 5, observa que esse retângulo, o terceiro retângulo, tem área 1/3. Ele termina no 4 ali, mas a área dele é 1/3. O que termina no 5 tem área 1/4. Então, para ter a soma dos n primeiros, os n grandes aí, n grande, esse n aqui. Se o n for 3 por esse n grande, eu tenho que integrar até o 4. Se o n for 4, eu tenho que integrar até o 5. Então, eu tenho que integrar até o n mais 1 para ter a região correspondente. Então, aqui vai até o n mais 1 do 1 sobre x. Os retângulos estão por fora, então a soma das áreas dos retângulos é maior do que a integral. E essa integral, mesmo assim, a gente acabou de calcular ali, lá era de 1 até r, se for de 1 até n mais 1, vai dar o ln desse n mais 1. É ln do módulo, mas como n grande aí é positivo, mais 1 é positivo, então dá ln de n mais 1. Então a enésima soma parcial é exatamente esse número, que é maior do que o ln de n mais 1. Como esse ln de n mais 1 vai para infinito,
quando n grande tende a infinito, a série diverge. Então é um outro exemplo, uma outra demonstração de que a série harmônica é divergente. A gente já viu outro dia desses, mas aqui usando o teste da integral. Então esses dois exemplos ilustram bem qual que é a ideia do teste da integral. Eu vou enunciar ele aqui como um teorema. Mas a ideia é a seguinte: dada uma série com termos positivos, vou colocar assim, se o AN for descrito por uma certa função calculada em cada n, com essa função f de x maior que zero, ou seja, positivo, para x maior ou igual a 1, e decrescente também a partir do x igual a 1, com limite de f de x quando x tende a infinito igual a zero, porque a função tem que ter essas características do gráfico da função tender a zero quando x tende a infinito e ser decrescente, para a gente poder comparar a área de baixo do gráfico com a soma das áreas desses retângulos. Se a função não tender a zero, por exemplo, a área já vai ser infinita, não tem muito como escapar disso. E aí, se a função não tender a zero, como o AN é o f de n, o termo geral da série também não vai tender a zero. E a gente já viu que se o termo geral não tender a zero, a série automaticamente já é divergente. Então a gente vai reservar ou vai usar esse teste nas situações em que essa função tende a zero e vai decrescendo. Se ela não for, porque ela pode tender a zero, mas não ser decrescente. Isso pode levar a falhas do teste. Por exemplo, essa integral pode resultar infinita, a integral da função, e a série ainda assim ser convergente. Ou vice-versa, a integral pode resultar finita, mas a série ser divergente. Então, porque você pode ser que os retângulos que você pegue justamente nos vales aqui, na hora de comparar com retângulos.
sei lá, vamos supor que os retângulos deem aqui assim. E aí a integral, vamos supor que essa integral seja infinita, mas a soma das áreas desses retângulos aí seja finita. Isso é possível. Ou vice-versa, pode acontecer da integral ser finita, mas os retângulos caem exatamente nos picos aqui e a soma das áreas dos retângulos seja infinita. Então, para a gente não cair nesses problemas, uma das exigências ou uma das condições para que o teorema valha é que a função seja monótona e seja decrescente, que vai fazer que a série também seja monótona, porque o AN é exatamente a função calculada no x igual a n. Então, dada uma série, se os termos da série puderem ser descritos por uma função decrescente e que tende a zero quando x tende a infinito, função positiva, então se você conhecer a integral dessa função ou tiver como calcular, vou colocar aqui. Então, você calcula a integral de de 1 até infinito da f de x. Se a integral converge, a série também converge. Se a integral, talvez uma maneira mais curta de dizer isso é que a integral e a série ou são ambas convergentes ou ambas divergentes. Então essa é a ideia do teste da integral. Vamos ver um outro exemplo aqui. Na verdade, a gente pode usar esse teste da integral para tirar uma conclusão sobre todas as séries do tipo somatório de 1 sobre x elevado a p. 1 sobre n elevado a p. A gente costuma chamar isso de p-séries ou séries p. Então, exemplo. É mais comum em inglês chamar de p-series, mas em português às vezes a gente fala p-séries ou séries p, que são as séries do tipo a gente já acabou de ver dois exemplos. A série harmônica é quando p igual a 1. Aqui não é x, aqui é o n elevado a p. O n indo de 1 até infinito.
Então a gente viu o somatório de 1 sobre n quadrado. Foi o primeiro exemplo que eu dei. E que seria com P igual a 2. Ela converge. No caso da série harmônica, o P é 1. É 1 sobre n só. E ela diverge, a gente viu. Então, quando é que converge e quando é que diverge? A gente calcula a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p. É claro que se o p for negativo, isso vai ser uma soma de potências de... Se o p for menos 1, por exemplo, 1 sobre n a menos 1 é a mesma coisa que o n. Então, talvez antes de falar dos p's positivos, a gente possa olhar esse caso que é mais fácil de eliminar logo. Para p menor que 0, 1 sobre n elevado a p é a mesma coisa que n elevado a menos p. Se o p é negativo, n é menos p, é n elevado a uma potência positiva. E isso, quando n tende a infinito, isso tende a infinito. Por exemplo, se p for menos meio, então 1 sobre n menos meio dá n elevado a meio, raiz quadrada de n. O que acontece com a raiz quadrada de n quando n vai para o infinito? A raiz quadrada vai para o infinito também. Se for n a menos 1, quer dizer, se p for menos 1, aí 1 sobre n a menos 1 é a mesma coisa que n. O que acontece com a soma de n? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai para infinito, porque o n tende a infinito. Então, se o p for menor que 0, você tem uma soma aí de números que vão ficando cada vez maiores quando o n aumenta. Então, essa soma, a série diverge. Porque o termo geral não tende a 0. E se o p for... Bom, na verdade, se o p for 0, ela também vai divergir, porque você vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n elevado a 0 vai ser 1, e a série vai ser soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então a série diverge. Para P, talvez eu não precisasse escrever esse caso aí, mas para P igual a 0, 1 sobre n elevado a 0 é igual a 1 para todo n. Então o termo geral não tende a 0 e a série diverge. O que mais? P entre 0 e 1. Bom, aí de 0 para frente a gente pode já calcular as integrais, porque aí vai depender do valor de P. Esses menor que 0 e igual a 0 eram casos que era fácil você identificar a divergência mesmo diretamente, sem ficar calculando a integral. Então, para P maior que 0, a gente calcula a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p.
para usar o teste da integral. Esse vai ser o limite quando r tende a infinito da integral de 1 até r de x a menos p dx, que vai ser o quê? Limite quando r tende a infinito x a menos p mais 1 dividido por menos p mais 1. Quando r vai de... aqui é o x indo de 1 até r. Então, o que é essa expressão aqui? Ela vai ser r a 1 menos p dividido por 1 menos p. Menos no x igual a 1, isso daí vai ser 1 sobre 1 menos p. Então, quando p é igual a 1, a gente já calculou aqui a parte, que era o caso da série harmônica, né, que é o único caso, eu comentei que é o único caso em que a integral de uma potência de x não resulta numa potência de x, que é ICLN. Então, não vou fazer de novo essa conta. O que eu estou interessado é nos casos em que o P está entre 0 e 1, porque aqui P é maior que 0, P entre 0 e 1, e P maior do que 1. Então, se P for menor do que 1, o que vai acontecer com esse 1 menos P aqui? 1 menos P vai ser um número positivo. E aí esse R elevado a 1 menos P, quando R tende a infinito, isso vai para infinito. Deixa eu escrever aqui. Esse limite, então, vai ser mais infinito se o P estiver entre 0 e 1. Se o P estiver entre... ou se o P for maior que 1, para P igual a 1, a gente já viu o que dá esse limite. Quer dizer, essa integral... isso daqui vai... a integral de x elevado a menos p vai ser isso daqui se o p for diferente de 1. Se o p for igual a 1, a gente vai ter a série harmônica que a gente já viu que diverge. Então, para não calcular separado, porque, quer dizer, eu já calculei separado, para não calcular de novo, vou colocar aqui assim, p maior que 0, p diferente de 1. A gente tem essas duas situações. Uma delas é se o P estiver entre 0 e 1. E se o P for maior do que 1, o que acontece? Se o P for maior do que 1, esse 1 menos P fica negativo. E aí R elevado a um número negativo, quando R tende a infinito, isso daí tende a 0. E esse limite vai ser menos 1
sobre 1 menos P, que é a mesma coisa que 1 sobre P menos 1. Se o P for maior do que 1. Então, nesse primeiro caso aqui, a série diverge. Porque a integral imprópria diverge. E nesse segundo caso aqui, a série converge, porque a integral resulta num valor finito. Então esse é o resultado do teste da integral quando aplicado a essas p-séries. O que acontece? As p-séries, então, são convergentes somente se esse p aí for maior do que 1. Todos os outros casos, incluindo o p igual a 1, que eu já tinha feito antes, que é a série harmônica, vou colocar aqui. Então, resumindo, a soma de 1 sobre n elevado a p, n indo de 1 até infinito, converge se o p for maior do que 1 e diverge se o p for menor ou igual a 1. Esse é o comportamento das séries P, das P-séries. Isso vai ser útil para a gente comparar, usar aquele teste da comparação que a gente viu na aula passada. A gente vai, inclusive, ter a oportunidade de usar ele em mais situações, à medida que a gente vai tendo mais séries aí diferentes para servir de base de comparação. Em particular, essas P-séries formam uma família aí de séries importantes como referência para comparação, para o teste da comparação, porque a gente, com esse teste da integral, agora a gente estabeleceu todas as situações em que essas p-séries convergem e as situações em que elas não convergem. Então, futuramente a gente vai ver vários exemplos aí usando comparação, inclusive um outro teste que a gente chama de comparação no limite, a gente vai ver mais para frente. E essas p-séries vão ser úteis aí como referencial. Potências de n no denominador é um modelo importante de séries. A gente já tinha as séries harmônicas ou as séries geométricas, que a gente já viu que era uma referência, a série harmônica também, que é um caso particular de p-série, mas as geométricas são referenciais importantes para comparação, e agora as p-séries. Ok? Então, se você tem, por exemplo, soma com n indo de 1 até infinito,
de 1 sobre raiz quadrada de n, por exemplo. Você já, por esse teste aí da integral, e isso aí é uma p-série com o p igual a meio. Meio é menor do que 1, então essa série diverge. Se você tiver somatório de 1 sobre n elevado a 3 meios, n indo de 1 até infinito. 3 meios é maior do que 1, então isso aqui converge. E assim sucessivamente. São exemplos aí. Ok? Então o teste da integral essencialmente é esse. Esses exemplos aí foram relativamente simples de calcular. Tem situações em que às vezes nem vale muito a pena usar o teste da integral, mas tem situações, conhecendo as p-séries aí, por exemplo, a gente já tem muitas situações, é mais fácil usar o teste da comparação. Por exemplo, se você tiver que determinar a convergência ou não de x ao cubo sobre 1 mais x à quinta, alguma coisa assim. Em vez de tentar calcular a integral disso daí, que daria o que eu queria dizer aqui era n, não x. Eu vou voltar a falar do teste da comparação, então não vou me estender muito nesse exemplo. Depois a gente volta a ver exemplos desse tipo, mas o que eu estou só mostrando é que numa situação dessas, em vez de usar o teste da integral, que provavelmente essa função aí é decrescente a partir de algum momento, mesmo que não seja o tempo todo, mas não necessariamente, né? Nesse caso aí eu acho que ela é sempre decrescente. Mas para usar o teste da integral é suficiente, ou seria suficiente que ela, a partir de algum momento, fosse decrescente. Que aí você compara usando o teste da integral dali para frente. Os termos que vieram antes, a soma deles é finita, porque é uma quantidade finita de termos. E você pode usar a integral só para comparar. Não precisa começar no 1, a função decrescente ali. A gente usa o 1 como ponto de partida para ter uma referência ali, mas a mesma ideia se aplica em situações mais gerais. Mas o que eu estou falando dessa função aqui é que é mais fácil comparar ela com 1 sobre n quadrado, por exemplo, porque o que acontece, à medida que o n vai ficando grande, isso aí é bem parecido com n ao cubo sobre n à quinta, que é n ao quadrado. Então, na verdade, n ao cubo sobre n à quinta, ou sobre 1 mais n à quinta, isso é menor do que n ao cubo sobre n à quinta, que é 1 sobre n ao quadrado. E a gente já viu que a soma de 1 sobre n ao quadrado é convergente. Então, essa que tem termos menores também é convergente. 1 sobre n ao quadrado é uma p-série com o p igual a 2, que é maior que 1. Logo, ela é. Então, a gente vai usar isso muito. Em vez de identificar que essa é usar o teste da integral para essa série, a gente usa comparação e usa o teste da integral, ou já usou, para mostrar que as p-séries convergem se o p for maior do que 1. Mas deixa eu mostrar aqui um outro exemplo em que o teste da integral seria útil. Você pode usar, por exemplo,
exemplo 2, colocar aqui. Logaritmo de n sobre n, quando n tende a infinito. N tende a infinito, n indo de 1 até mais infinito. Então essa soma aí, ln de 1 é 0, na verdade o primeiro termo vai ser 0, mas do segundo em diante, isso daí vai dar ln de 2 sobre 2, mais ln de 3 sobre 3, mais ln de 4 sobre 4, etc e tal. Então, se a gente comparar isso com a função ln de x sobre x, usar o teste da integral, a gente teria que ver se essa função, ou para usar isso, usar o teste da integral, a gente teria que ver se essa função se enquadra nas exigências lá para ser possível usar o teste da integral, que é a função ser positiva, decrescente. No caso, para o x maior que 1, essa função é positiva. O ln de 1 é 0, mas a partir do 1, se o x for maior que 1, o ln é positivo. Então, você poderia considerar do segundo termo, ou do x igual a 2 em diante, por exemplo, para finalidade de comparação lá pelo teste da integral. O que mais? Será que essa função é decrescente? Será que ela vai tendendo a zero de maneira decrescente quando o x tende a infinito? Para saber isso, a gente teria que calcular a derivada dela. Para saber se ela é crescente ou decrescente, a gente calcula a derivada, que nesse caso aí é um quociente, derivada da de cima, 1 sobre x, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, derivada do x é 1, dividido pelo quadrado da de baixo. Isso vai dar 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. X sobre x dá 1. Eu estou olhando para x positivo aí. Então, inicialmente, essa derivada é positiva. Se você olhar, quer dizer, inicialmente, inicialmente a derivada é positiva porque o ln de x, para x próximo de 1, o ln é menor do que 1. Na verdade, o ln de 2 é menor do que 1. O ln só vai ficar maior do que 1 quando x for maior do que o e, que é a base do logaritmo natural. E é 2,71828, etc e tal. Então, quando x for 3 ou mais, para x inteiro, né, no caso, quando x for 3, o ln de x já é maior do que 1 e essa derivada fica negativa. Isso aqui é negativo para x maior ou igual a e. Aproximadamente 2,772 para aproximar com duas casas decimais. Então, tudo bem, a partir de um certo ponto a função é decrescente e, além disso, o limite. Então, isso daqui eu estava identificando onde que a função é decrescente. E além disso, o que mais que acontece? O limite dessa função
quando x tende a infinito, isso é preciso verificar, porque a função tem que ir para zero quando x tende a infinito. Isso vai dar limite do ln de x sobre x, quando x tende a infinito. Olhando assim, friamente, isso aí vai dar infinito sobre infinito, se você calcular o limite do numerador e o limite do denominador. Então não dá para a gente tirar nenhuma conclusão olhando para o limite do numerador e do denominador. Mas a gente pode usar a regra de L'Hopital, por exemplo, que a gente deriva o numerador e o denominador. Esse limite é igual ao limite de 1 sobre x dividido pelo 1, que é a derivada do denominador, quando x tende a infinito. Então eu usei aqui a regra de L'Hopital. Tem um S aqui, se não me engano. E aí esse limite então é zero quando x tende a infinito. Isso tem a ver com o fato de que o ln vai crescendo mais lentamente que o x. Então o x tende a infinito mais rapidamente e esse limite aí dá zero. Então, beleza, essa era uma condição. A função tem que ser decrescente, o limite dela é zero, ela é positiva. Então o teste da integral é aplicável nesse caso. Mesmo que a função só seja decrescente a partir do x igual a 2,7 aí, ou do n igual a 3 em diante, que ela vai ser decrescente, tudo bem, você olha só daqueles termos lá para frente, isso é suficiente para você poder usar o teste da integral. Então, pelo teste da integral, a integral de zero, no caso aqui eu vou calcular do 3, por exemplo, até infinito, que é a região onde a função satisfaz as condições do teste da integral. Poderia calcular do 1 até o mais infinito, vai resultar, não vai fazer muita diferença, mas vou calcular a partir da região onde o gráfico da função a função em si é decrescente e ln de x sobre x aqui, dx. Então, o que é isso aqui? A gente pode usar a integração por partes, se bem que 1 sobre x é a derivada do ln de x. Então, a gente pode usar até uma substituição no seguinte sentido, de chamar isso daqui de u, e o 1 sobre x dx vai ser o du. Se ln de x é u, derivada disso é 1 sobre x, 1 sobre x dx é o du, então a integral disso vai ser a integral de u du, que dá u ao quadrado sobre 2, e aí a gente pode voltar para o ln de x, u é ln de x, então dá ln de x ao quadrado sobre 2. Quando x vai de 3 a mais infinito,
que eu não escrevi aquele limite, mas o que a gente... O que isso, essa integral de 3 até mais infinito significa? Exatamente o limite, quando r tende a infinito, da integral de 3 até o r. Então vai dar ln de r ao quadrado sobre 2 menos ln de 3 ao quadrado sobre 2. O que acontece com isso quando r tende a infinito? Quando r tende a infinito, o ln tende a infinito também. E esse limite é infinito. E aí, pelo teste da integral, a série diverge. Ok? Só para concluir, eu queria introduzir uma ideia que eu vou desenvolver mais na próxima aula, que é a ideia de que a gente pode usar o teste da integral, ou essa ideia de comparar as áreas do gráfico aí da integral, a área de baixo do gráfico com as áreas dos retângulos, a gente pode usar isso para fazer uma estimativa da soma da série. Então a ideia é que a área debaixo da integral serve para a gente ter uma ideia razoável, inclusive, principalmente quando você vai avançando ali ao longo do gráfico, a diferença entre a área desse retângulo azul, por exemplo, e a área debaixo do gráfico vai diminuindo. Aqui vai dar uma diferença menor ainda. Então, à medida que você vai avançando na integral, a diferença entre a área debaixo do gráfico e a área dos retângulos vai ficando cada vez menor. Então, a gente pode tirar proveito disso para estimar a soma de uma série. A ideia é que... Deixa eu colocar aqui. Eu não vou desenvolver toda essa ideia agora, para não ficar muito extenso, mas só dar uma ideia inicial, depois a gente desenvolve mais na aula seguinte. Então, por exemplo, aquela soma com n indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre n quadrado. Vou pegar isso como exemplo inicial. A gente pode comparar essa soma olhando para o seguinte. Tudo bem, o primeiro quadrado aqui, de 1, eu vou deixar ele de fora. Mas o 2, 1/4 aqui, vou deixar de fora sim, vou calcular a parte.
3. Então, a enésima soma parcial dessa série é o que? 1 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 9 e assim por diante, até chegar no 1 sobre n. Por um lado, essa soma é, como os retângulos estão por baixo aí da integral, essa enésima soma parcial é menor, os retângulos estão por baixo do gráfico da função, então a enésima soma parcial é menor do que 1 mais esse 1/4 é a área desse segundo retângulo verde aí. 1/3 ou 1/9 é a área do terceiro retângulo verde. Então, isso daqui é 1/4. A área desse outro retângulo é 1/3. E assim por diante. A área desse terceiro retângulo é 1/3, não, é 1/9 e 1 sobre 16 aqui. Então aqui vai até 1 sobre n quadrado, não sei porque coloquei 1 sobre n. Então a enésima soma parcial é isso. A soma das áreas dos retângulos ali é menos do que a integral, se você olhar só desses retângulos do segundo em diante, isso daqui é menos do que a integral de 1 até justamente o n de 1 sobre x quadrado dx. Por exemplo, se você integrar de 1 até 4, o último retângulo ali é o que tem justamente 1 sobre 4 ao quadrado de área. Ok? Então, essa integral aqui vai de 1 até n de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, a enésima soma parcial é menor do que isso. Essa integral a gente calcula facilmente, dá exatamente o a gente tinha calculado ela agora há pouco, eu não vou calcular de novo. Está aqui, ó. Menos 1 sobre x. Como estou integrando lá de 1 até n, então dá menos 1 sobre x, de 1 até n. Vai dar mais 1 menos 1 sobre n. Por que mais 1? Mais 1 vem de menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1 dá mais 1. Então, isso dá 2 menos 1 sobre n. Então, isso delimita a minha soma por esse 2. A enésima soma parcial é menor que 2 menos 1 sobre n. Mas tudo bem, isso é só um limite, um limitante superior para a soma parcial. Eu sei que com isso eu posso concluir que essa série, a soma dela não pode dar mais do que 2. Porque todas as somas parciais são 2 menos alguma coisa.
ou são menores, ele tem que lembrar desse menor aqui, não é que a enésima soma parcial é igual a 2 menos 1 sobre n, senão tenderia a 2, e aí a soma da série seria 2. Mas eu consigo delimitar a enésima soma parcial dessa forma. E comparando com os retângulos que estão pelo lado de fora aqui, eu posso delimitar essa enésima soma parcial pelo outro lado também. Então, comparando com os retângulos que estão por fora, a enésima soma parcial é maior. A soma dos retângulos azuis agora, que eu marquei ali de azuis, talvez fosse bom até usar uma cor mais contrastante com o verde. A soma desses retângulos que estão por fora é maior do que a área debaixo do gráfico. Ou seja, e a soma desses que estão por fora, agora o maior deles tem a área 1, o segundo tem a área 1/4, o terceiro tem a área 1/9 e assim por diante. Observa que o terceiro vai do 3 até o 4. Então, se você quiser somar os três primeiros, você vai ter que integrar de 1 até 4. Isso a gente já viu ali atrás, quando a gente estava falando da integral de 1 sobre x, da série harmônica. Então, quando você olha os retângulos que estão pelo lado de fora, você vai comparar a soma dos retângulos do primeiro até o enésimo com a integral de 1 até n mais 1. Então, o primeiro até o terceiro retângulo dá a integral de 1 até 4. O primeiro até o quinto retângulo dá a integral de 1 até 6, assim por diante. Então, a enésima soma parcial é a área dos retângulos que estão por fora, e como eles estão por fora, a área deles é maior do que a integral de 1 até n mais 1 do que de 1 sobre x ao quadrado dx. A integral de x quadrado é menos 1 sobre x, então isso aqui vai dar 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok, então isso permite a gente, combinando essas duas coisas, isso daqui com isso daqui, permite a gente colocar a enésima soma parcial entre 1 menos 1 sobre n mais 1 e 1 sobre, ou 2 menos 1 sobre n, né? A enésima soma parcial é menor que 2 menos 1 sobre n. Então, juntando essas duas desigualdades aí, ela é maior do que 1 menos 1 sobre n mais 1, maior que esse da esquerda e menor que esse da direita. Só esse 1 sobre n mais 1 é que eu tô... não, mas é isso mesmo. Então, isso permite a gente
aproximar a enésima soma parcial à medida que o n vai ficando grande. Ou pelo menos estimar essa soma, garantir que a enésima soma parcial está entre esses dois números. Eu estou só conferindo aqui porque a integral de 1 até n mais 1, mas é isso mesmo, dá menos 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1, menos 1, é isso aí. Isso que vai dar a integral. Então, com certeza, essa soma da série é maior do que 1, quer dizer, porque o que acontece quando n tende a infinito? Esse 1 menos 1 sobre n mais 1 vai tendendo a 1. Então, como a enésima soma parcial é maior do que esse número, o limite dela é no mínimo 1. Então, a soma da série é no mínimo 1 e no máximo... E a gente já viu que a integral dá 1. Então, se a soma da série é maior do que 1, a integral da função de 1 até mais infinito dá 1. Então, a soma da série tem que ser mais do que isso, é maior do que 1. E é menor do que 2, porque isso daqui tende a 2 quando n tende a infinito, e as somas parciais são menores do que isso. Então, a soma dessa série é algum número entre 1 e 2. Não é uma boa estimativa, assim, não diz muita coisa, mas pelo menos coloca entre 1 e 2. A gente vai conseguir melhorar bem mais essa estimativa quando a gente considerar os termos que ficaram de fora aqui. Se você considerasse continuasse somando aqui, em vez da enésima soma parcial, a soma da série mesmo continuaria. Então, esse restante que a gente deixa de fora quando calcula a enésima soma parcial vai ser o enésimo resto. Então, isso que eu vou detalhar na próxima aula. A gente vai calcular o enésimo resto baseado usando essa integral. Então, a soma da série é a enésima soma parcial mais... Deixa eu escrever assim. Então, a soma da série vai ser a enésima soma parcial mais uma outra parte aqui que eu vou chamar de enésimo resto, que é a soma dos termos que ficaram de fora quando eu calculei a enésima soma parcial, ou seja, do n mais 1 em diante. Isso daqui é o enésimo resto. E aqui é a soma parcial. E esse resto é o que a gente vai calcular vai colocar ele da mesma forma que a gente fez com os termos da série, a gente vai colocar retângulos aqui.
fora e por dentro. Só que, como eu falei, à medida que o n vai ficando grande, essa diferença entre a área de baixo do gráfico e a área dos retângulos vai ficando cada vez menor. Então, isso vai ser útil para estimar a série. Então, quando você estiver lá no... vamos supor que isso daqui seja o n. Se bem que o enésimo resto vai do n mais 1 de qualquer forma. Então, isso daqui pode ser o n mais 1, n mais 2, etc e tal. E aí a gente vai comparar o enésimo resto com isso daí. Da seguinte forma, porque isso é o enésimo resto, é 1 sobre n mais 1. Qual que é a altura desse retângulo aqui? Se esse é o gráfico de 1 sobre x ao quadrado, ou y igual a 1 sobre x ao quadrado, então essa altura aqui é justamente o f de n mais 1. E aí a soma das áreas dos retângulos é menos ou é menor do que a área de baixo do gráfico. Do jeito que está aí. Então, por um lado, a gente pode escrever que o enésimo resto é menor do que a integral de n até infinito de 1 sobre x quadrado. E do outro lado, a gente tem que esses mesmos retângulos aí, na verdade, vão aparecer, se você olhar pelo lado de fora, você pode deslocar todos eles para a direita uma unidade, ou esse de altura 1 sobre n mais 1 ao quadrado aqui, o outro que tem altura 1 sobre n mais 2 ao quadrado aqui, e assim por diante. Então, olhando esses retângulos pelo lado de fora, a soma das áreas deles é o enésimo resto também, porque o enésimo resto começa em 1 sobre n mais 1 ao quadrado, o primeiro termo. E a soma das áreas desses retângulos é maior, por isso esse sinal de maior aqui, maior que o quê? Que é a integral agora de n mais 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Então isso permite a gente colocar o enésimo resto entre essas duas integrais. E qual que é a diferença entre essas duas? É só a diferença entre as duas integrais, é só a integral desse pedacinho aqui. Uma começa no n, a outra começa no n mais 1. Então, a diferença entre as duas integrais é exatamente isso daqui. Mas eu vou deixar para desenvolver isso mais na próxima aula. Já tá bom por hoje. Eu vou voltar, inclusive, recapitular isso na próxima aula. Por hoje a gente fica por aqui.